Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso e estamos continuando a nossa série Diálogos Eleitorais. Hoje o nosso programa também é tão especial, mas tão especial, que eu resolvi convidar uma pessoa para me ajudar a apresentar a nossa entrevistada. Eu estou falando dela, que é a nossa jornalista Cristiana Soares, a Cris Soares. Bem-vinda, minha querida. Deslumbrante. Eu que agradeço, Giovanni. Como sempre, gente, ele cede elogios, um galã de primeira, não é verdade? Eu me sinto honrada em estar participando do Controverso aqui nessa cadeira como entrevistadora dessa convidada maravilhosa que nós trouxemos. E agora eu vou passar a bola para você, Giovanni, para que você possa apresentar a nossa convidada para os nossos telespectadores. Gente, nossa convidada de hoje é uma pessoa realmente muito especial, minha amiga há muitos anos, um dos maiores e melhores debates que eu costumo ter, raramente converge comigo em alguma ideia, é uma grande, ampla e saudável divergência. Numa época de tantos desencontros, eu faço questão de me encontrar com ela no que há de melhor no pensamento humano, na humanidade, na democracia, na república, sentimento constitucionalista. Eu estou falando da apresentadora, comentarista, formada em Direito, parecerista da área civil, nossa querida Fernanda Santos. Fernanda, prazer ter você aqui no nosso programa. Que bom. Agradecer primeiramente a oportunidade, agradecer ao seu convite, agradecer a presença da Cristiana. E a gente vai falar sobre direito, sobre justiça, a gente vai trazer informação, a gente vai trazer diversão, a gente vai poder trazer o que há de melhor. Não só para enriquecer o debate, mas também para que o telespectador em casa se sinta incluído no debate. Porque o debate ele tem que gerir e convergir, seja do gari até a presidência da República. Falando em presidência da República e falando desse contexto, né, que a sociedade tem vivido, eu quero que a Fernanda me fale quem é ela dentro dessa sociedade. Bacharel em Direito por vocação, articulista por opção, onde tudo se iniciou no antigo site Opinião Jurídica, que para Goiás, há mais de 14 anos, era a vanguarda. Só quem poderia publicar os seus artigos de opinião é só quem tinha renome e prestígio e poder aquisitivo financeiro. Tive a oportunidade de escrever por migalhas, tive a oportunidade de escrever durante 2 anos para os países de língua portuguesa na África, uma larga... Calma aí, Fernanda. Calma aí, gente. Essa mulher ela é muito rápida, a linha de raciocínio, assim, ó, que vocês não têm noção. Ela já está indo lá para as perguntas do meio, do final do programa. Então, vamos lá, Fernanda. Vamos contextualizar. Quem é a Fernanda e aí, Pessoa? Traz para mim. Inteirinho, além de articulista, além de parecerista, jurista pela democracia, a neta da dona Terezinha, a filha da dona Lucelena. Isso, e essa filha da dona Lucelena e a neta da dona Terezinha, gostos, prazeres, arte, música, cultura, sexo. Como é a vida da Fernanda? Um carrossel de emoções o tempo todo. Eu acho que a gente leva um estilo de vida porque pelo seguinte, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de escrever. Eu gosto de brincar com os meus cachorros, eu gosto de estar com os meus afilhados, eu gosto de assistir bons jogos de futebol, sou aficionada por biografias, sou aficionada por todo tipo de literatura, desde um gibi, uma tira pequena de gibi. Música. Tudo. A única, eu fico preocupada é quando a música não me toca, quando ela não me traz alguma ideia, algum start. De Ivan Lins a Racionais MCs, com Elis Regina e outros segmentos, por exemplo, eu deveria conhecer mais de música clássica, mas assim, de cancioneiro popular eu aprecio bastante. Anitta. A questão da Anitta, eu preciso pegar, sentar e conversar. Eu já recebi... Assim, o meu gosto musical, o meu gosto literário são mais as heranças do meu pai de criação, além das heranças futebolísticas que são na várzea. As minhas experiências são todas na várzea. Eu aprendi na várzea. Então, por exemplo, é Toto, Earth, Wind and Fire, Commodores,
Falco, essa galera assim dos anos 80 todinho. Quem é de 83 para cá, como eu, conheceu a Rádio Araguaia, conheceu a Rádio Então você é mais do rock and roll. Rock and roll, blues. Aprecio bastante. Rock nacional. Muito, Feminejo não. Eu aprecio muito a postura da Marília Mendonça como pessoa. Mas o som, como o tema... mulher, como som. Porque trouxe para o cidadão comum a vivência real, que a pessoa ama, sofre, chora, bebe para danar. Maiara Maraíza do Tocantins? Não, eu tenho mais intolerância que a Maiara. Quer impor sertanejo na mulher, Não, meu Deus do céu. É pra saber, eu não quero Eu não. aprecio Tião Carreiro e Pardinho. Todo mundo sabe que eu curto rock, né? Que eu rock muito, eu não gosto de sertanejo. Mas eu aprecio muito Tião Carreiro e Pardinho, inclusive eu até comentei com a sertanejo atriz. raiz. Eu desenvolvi alguns cards no mês passado com menções de letras do Tião Carreiro e Pardinho. Tanto é que eles eram os reis da viola. Detalhe, Tião Carreiro não era totalmente alfabetizado. Não, mas eu cresci também ouvindo eles, né? Também, Uma moda, também. Papai então, me apresentou assim, isso cedo. O Rei do Gado. Inclusive, eu já Porteira. usei algumas das letras de Tião Carreiro e Pardinho em artigos meus, principalmente o Mineiro Italiano, que foca numa briga judicial. O que eu vou achar lá na prateleira, na cabeceira da Fernanda para ler? O que eu vou roubar lá na sua casa? O que vou lá você te vai visitar? roubar na minha casa? É. Máximas de sabedoria do Hélio Rocha. Falar em máxima sabedoria do Hélio Rocha, alguém me prometeu o livro, eu espero que ele esteja ali dentro de uma bolsa, tá? Assim, só para constar. Ele é um livro, uma publicação, ela saiu no Instituto Tancredo Neves. Ela fica lá em cima da prateleira e assim, eu sempre me reporto às máximas do Hélio. Ou seja, você não vai receber. Não, esse Se é quiser, meu. Não, Esse então é... eu tô te falando, você vai ter que ir lá para poder ler o livro. Esse é do meu acervo, é da minha seleção. Chateau Resgatado, que é um livro que eu sempre quis ter. Sabia que a gente não se apresenta também, você comenta, Claro. né? Você é articulista. Sou. E você sabia que a gente não deve prometer algo para um jornalista, né? Principalmente quando se trata de leitura. Eu mando a foto para você. Eu mando a foto. Vai lá no centro da rua 4. Fernandinha, eu tô me sentindo aqui constrangido, porque nós dois fazemos imprensa, mas nós somos só comentaristas e analistas. Só ela é jornalista. Pois é. Você sentiu isso já da Não, Cris? é porque é o seguinte, é mais ou menos aquela situação dos modelos que querem virar atores e atrizes. Fica uma coisa meio de usurpação, porque, no caso, o Assis Chateaubriand, ele é, no caso do direito, ele foi professor de direito romano, ele virou jornalista porque ele gostava do furdunço e gostava de falar um monte de Mas deixando coisa. claro aqui entre os dois colegas, comentaristas, apresentadores, eu tenho maior orgulho como jornalista em dividir meus pequenos conhecimentos com o vasto conhecimento dos dois. Porque Agradeço. vocês podem ter certeza, quem está aí assistindo, o leque extensivo de conhecimento vem daqui, ó. A Cris está aqui só aprendendo, gente. Vocês não têm noção. Seguindo a nossa entrevista, que tá um doce, né, não, Giovani? Uma sala de visitas. Uma maravilha. Estou me sentindo em casa. Faltou só meu vinho e meu queijo, que eu irei cobrar eternamente. Aqui é televisão de crente, minha filha. Então vai ser em casa. Meu Jesus de Nazaré. Vamos lá, os 4 prazeres maiores do destaque de um pouquinho que acompanhei de você: sexo, leitura, artigos e podcast. Escolhe um e fala para mim em palavras curtas a sensação. Podcast, aprecio bastante. É a nova engenhoca para poder propalar conhecimento em tempo real. Sexo é química. É uma junção de almas. Você não tem que transar só com o corpo, você tem que transar com a alma também. É um Leitura. envolvimento. Biografias. Amo biografias, eu busco aprender, eu busco reter. Artigos. De opinião. É interessante quando ela fez a avaliação dela sobre leitura, artigos, podcast, sexo. Ela tem uma sensibilidade que está diluída em tudo isso. Ou seja, e eu concordo. Tudo que a gente faz tem que dar um prazer, e o prazer precisa ter entrega e precisa ter intimidade, conhecimento. Vem de dentro. Não adianta só fazer. Não é uma coisa exterior, né? Sim. A coisa exterior ela tem que se encontrar com aquilo que a gente tem. Então, você está ouvindo uma coisa bacana, tem que ter algum tipo de... Tem que bater, né? Claro. Sobre essa intimidade, queria falar sobre família. Você tocou no nome da sua avó, da sua mãe, e eu senti assim muito cuidado, muito carinho. Qual é a importância
da família na sua essência e nessa sua construção. Que importância que isso tem? Fundamental. Porque uma pessoa que ficou viúva com 27 anos de idade... Sua mãe? Minha avó. Sua avó. Com 27 anos de idade, 2 crianças pequenas, que fez de tudo um pouco na vida, de trabalhar em olaria, furar a cisterna para dar de comida e não deixar as filhas para trás, e trabalhou na roça e fez de tudo um pouco, segura qualquer coisa. Eu fui o presente de 15 anos da minha mãe, do primeiro casamento. Mas você gosta de ser ligeira, hein? Logo no... Não é ela que é ligeira, não, né? Você que vem ligeira. Na verdade, foi a mãe dela. Foram meus pais. A gente não pode falar assim, porque a mãe não está presente. Não, mas eu encaro dessa forma. No caso foi meu pai, né? O seu Jadiel. Mas a importância... Quando eu falo que o meu título mais importante é ser filho de Dona Lucilene e neto de Dona Terezinha, são dentro dessas balizas. Porque nós éramos 5 mulheres dentro de casa. Há 4 anos e meio, Deus recolheu minha avó. Minha tia tinha acabado de ficar viúva. Minha mãe já tinha acabado de separar do segundo casamento, que é a minha irmã com 23 anos, que está seguindo a mesma estrada que eu. E nós nos cuidamos, nós nos blindamos, nós nos protegemos. Porque é lei da selva, meu amigo, é lei do cão. Ou você aprende ou você aprende. Então, quando eu falo que uma pessoa que, com tão pouca idade, na roça, numa década de 70, que você não escolhe ser viúva, você é ou você não é, e que já peitou preconceito e cobras e lagartos, segura qualquer coisa. Na realidade, Fernanda, nesse contexto, ele chega a ser até um pouco delicado em falar dele, né? Infelizmente, as pessoas têm muito mimimi, Giovanni, quando vai tocar nessa parte. Eu falo como mulher, né? Eu tenho esse peso de dizer, né? Porque eu fui mãe solteira aos 18 e já enfrentei, né, uma discriminação muito grande, já enfrentei um tabu dentro da sociedade, palavras desnecessárias, principalmente de homens grotescos. Então, a sua avó enfrentou muito mais do que eu pensei e poderia imaginar ter enfrentado. Pois é, Cris. A Fernanda, ela teve uma formação muito profícua, né? Você sabe que você é amiga pessoal dela. Sim. E eu conto isso aqui para o telespectador. São vários e vários cursos de pós-graduação, além da formação clássica dela em Direito. E ela foi representante de várias organizações, é muito grande para a gente dizer que é a quantidade, não só como participante, mas também como representante oficial, como líder dessas estruturas. Queria que você comentasse um pouco da importância dessa sua formação para a construção dessa mulher que você é. A importância da minha formação, não só acadêmica, como pessoal, de certa forma, é uma modalidade... Você pode falar um pouquinho do que foi que você fez, o que você estudou e o que você já representou? Sim, claro. Não somente a formação acadêmica, com a minha especialização em Direito do Consumidor, em Direito Penal e Processo Penal, em Direito Civil e Processo Civil, que eu finalizei agora no início do ano, os diversos cursos que se complementam para aumentar as capacidades em prol de quem necessita. Conciliação, arbitragem. Resolução de conflitos. A parte esportiva, né? Que parte esportiva. É uma característica forte sua, né? A parte também da administração, do gerenciamento, da negociação, me trouxeram uma expertise de forma a devolver para a sociedade o munus público que me foi dado na minha formação de graduação, de pós-graduação, de cursos de extensão, das minhas experiências, das minhas campanhas jornalísticas, das minhas entrevistas, de tudo que eu construí durante todos esses anos. Tem muita coisa que a gente quer saber de você e vamos começar a entrar agora no mundo político mesmo, claro. Tá? Só que não agora, no próximo bloco. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás.
impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. Fernanda, deixei aí uma bombinha na tua mão, quero que você destruncha. Deixa eu repetir aqui para o nosso telespectador. Tá bom. Né? O pessoal sempre reclamou, a vida inteira, né? Eu sou filho de advogados, eu estou com 30 anos de profissão, você pega o período ainda de estagiário, de estudante, né? Que o judiciário é lento, que ele é conservador, que ele é elitista, distante das pessoas, né? Ou seja, muito inoperante, que o juiz acaba decidindo como ele quer, né? Mais recentemente, nós temos tido um ataque sobre o judiciário, especificamente sobre o STJ e o STF, por um determinado grupo da população, trazendo um ataque pesado sobre as características do judiciário. Minha pergunta para a Fernanda foi, Fernanda, é o mesmo sentimento? Os dois são altamente legítimos, são equivalentes? E qual a visão que você tem do sistema judiciário de uma forma geral? Como eu tinha falado no bloco anterior, tão importante quanto compreender os ataques, eu acho que a gente tem que começar a entender a legislação. Se determinados grupos tirassem o seu tempo, em vez de ficar propagando mentiras nas redes sociais e pegassem e tomassem por leitura os 250 artigos da Constituição, os atos das disposições constitucionais transitórias. Você quer falar sobre os ataques que determinados grupos têm contra o STF e o STJ? Isso. Né? Que é a Eles primeira alegam parte. que estão agindo de forma democrática, né? E que estão nas 4 linhas da Constituição. Para começar, a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi discutida intensamente. Se você pegar os documentários, os arquivos da época, todos os segmentos bateram às portas do Congresso Nacional, desde as domésticas até as prostitutas. Ou seja, o artigo ele tem uma interpretação em si mesmo que a gente consegue ver o conceito histórico. Não é essa interpretação de releitura que a sociedade quer dar. Não, para começar, o Brasil não está preparado para uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Falando desse atual contexto político que estamos vivendo, não tem como continuarmos sem falar. Né? Nosso programa aqui, ele traz, né, o contexto político. Nós temos vivido, acordado e dormido com a política, sem falar aí dos candidatos a governo e Senado. Então eu gostaria de ouvir um pouco de você, Fernando. Seu ponto de vista aí desse debate que está tendo. Bom, o horário eleitoral gratuito, não acompanhei ainda com precisão as datas, quando inicia na cadeia de rádio e na cadeia de TV. Acho que é semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Dentro desse contexto político, do calendário eleitoral, quem quer que seja, que sente-se, que se habilite a ser inquilino do Palácio das Esmeraldas, o inquilino da Casa Verde dos goianos, ele tem que se focar em governar para os goianos e para todos que buscam oportunidades neste estado. E o Senado? O Senado, como, por exemplo, fala de sêniores, né? A matiz, a origem latina de pessoas mais experientes em relação à legislação, em relação à elaboração de projetos que impactem diretamente a sociedade. Eu falo com toda clareza, nas últimas 2 legislaturas eu não consigo vislumbrar um nome de vulto que traga, por exemplo, Goiás no jogo político. A bancada da Câmara Federal de Goiás, você ouve muito pouco falar dos grandes feitos. Presidência. A presidência da República, ela precisa cumprir com o Pacto Federativo.
Certa feita eu vendo na internet uma proposta do atual postulante à cadeira de governador pela reeleição, Rodrigo Garcia, ele questionando que, por exemplo, São Paulo repassa à federação maior parte dos seus investimentos e recebe muito pouco. Mas eles não se orgulham em ser a locomotiva do Brasil? Eles não batem no peito e falam, nós somos a locomotiva do Brasil, nós promovemos o desenvolvimento? Então, cada qual responda para o seu cada qual. Se ela quer tomar uma posição de protagonista, então ela tem que suportar o ônus e o bônus. Essa é a sua compreensão do atual processo político? O atual processo político brasileiro, em todos os seus níveis, passa também, por exemplo, quando falam dos ataques ao judiciário, porque a LOMAN é de 79, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ela foi concebida numa época que o judiciário estava sob mordaça. Juízes foram exonerados, ministros do STF, do antigo Tribunal Federal de Recursos, foram exonerados. Então, para chegar no que se vê hoje, ao ativismo judicial, que, por exemplo, juiz, desembargador, acho que é popstar, que vai lá no Instagram ou vai nas redes sociais comentar casos que estão aos seus cuidados e emitir opinião como se fosse, por exemplo, receita de boas, não está certo. Então me fala o que está faltando e passando dentro dessa discussão política brasileira hoje. Eu acho que... O que está faltando e o que está passando? O Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Tem usos, costumes, vicissitudes. Quando o Ciro Gomes falava da reforma da Previdência, dentro do contexto brasileiro, nisso ele foi muito sábio. Porque ela já aconteceu, né? Ela já aconteceu, mas ela deveria ter sido validada conforme a realidade do cidadão, de cada cidadão brasileiro. Da carvoaria lá no Pará, do salineiro lá no Rio Grande do Norte. Então está faltando alcançar os detalhes da população. Os detalhes, os meios da população. O que está passando é uma reforma, o que está passando, o que a minha avó diria, sujigando, sufocando, é a carga tributária, é a carga de impostos, é a falta do pronto revertimento em prol da sociedade. O artigo 6º e 7º da Constituição está aí, são os direitos sociais que não estão sendo cumpridos, que estão sendo passíveis de judicialização. Fê, você, igual o nosso colega Giovanni Bueno, não é jornalista. Não. Mas atua como comentarista e analista de imprensa. Como você enxerga o ambiente para as pessoas que trabalham com a notícia? Como é que você vê essa discussão ou essa opinião pública, né, onde não se tem um certo respeito mais com a mídia? Né? E isso eu estou falando de mídia séria, de pessoas que levantam cedo e procuram trazer de fato a notícia como ela é, porque ainda existe. Existe sim o esculacho dentro da imprensa, existe, mas também existem pessoas como nós, né, que trabalhamos com seriedade. Então, como você enxerga? Qual que é o seu ponto de vista para esse pedacinho da imprensa? A imprensa é considerada o quarto poder. Paulo Henrique Amorim falava categoricamente. Do mesmo jeito que existe gente compromissada em qualquer profissão, em qualquer segmento, existe gente que não quer nem saber como a banda toca. As redes sociais, de certa forma, viraram um verdadeiro megafone para esse ou aquele a falar o que quer. Eu vi um corte do Casimiro, que é o seguinte: quando você domina um assunto, até para você trazê-lo à existência, a repassar para as pessoas, você tem que ter um cuidado. Você tem que ter sabedoria plena de saber que você não está falando só para o seu segmento. É o que eu sempre falo nos meus artigos, é o que eu sempre falo nas minhas entrevistas, é o que eu sempre falo, por exemplo, num momento como este. Você vai falar do Gari à presidência da República. Quando se fala do segmento da imprensa séria, que envolve jornalistas, diagramadores, câmeras, contra-regras, todo mundo sai de casa querendo acertar. Ninguém sai de casa querendo errar. A pessoa ela sai de casa querendo o melhor. Proporcionar o melhor na atuação da sua carreira e daí trazer o fomento. Mas minha pergunta você acha que está mais difícil para dar opinião?
Não é a questão de... Para dar opinião, no nosso caso, e para dar notícia, como é o caso da Cris. É porque a questão da opinião, a turma quer banalizar a opinião, a forma como ela é trazida, a forma como ela é repassada, como ela é propagada. Você concorda que a minha opinião e a sua é diferente da opinião da maioria das pessoas? Que a gente pagou muito caro estudando, frequentando, abdicando da nossa vida para poder entender como funcionam as coisas? Eu acho que não é só a questão do preço. João Caetano, ele gravou uma música para a novela Salvador da Pátria, né? Que fala que sempre se paga o que tem. Quando eu falo que com a minha formação, com as minhas experiências, eu estou devolvendo para a sociedade o meu munus público, é porque é em prol dela que tem que ser revertido. Mas você entende que tem pessoas que não foram preparadas para isso e querem ter a opinião de igual para igual. Mas é porque a maioria das pessoas banalizam a opinião. Só te interrompendo um pouquinho, meu amor, o que eu acho é faltoso respeito com quem estuda, como vocês dois estudaram, para poder comentar, para poder articular. Ou quem é habilitado a trazer notícia como você. A trazer notícia. Então, há, sim, um faltoso respeito. Olha, nosso tempo, o diretor já falou que cortou, já acabou. E pensa no diretor bravo. Saudade, Pedrinho. Fernanda, cara, muito obrigado. Eu agradeço. Viu? E quero trazer você de volta para falar de futebol, que a Cris brigou porque eu cortei. Falei, não vai dar tempo. E quero falar de muitas outras coisas contigo. Claro. Quero trazer você logo no começo do ano que vem para a gente fazer uma análise do que é que a gente tem já com o presidente definido, Senado definido, Câmara definida. A Câmara define em fevereiro, no caso. Então, já sabemos a data de sua volta. Na volta do recesso dos tribunais. É porque, por exemplo, a posse, né, dos cargos, né, majoritários é em janeiro. Ok. As proporcionais é em fevereiro. Aí define presidente de Câmara, Senado. Obrigado pela tua vinda, cara. Eu agradeço. Muito obrigado. Agradeço ao telespectador. Eu espero que esse momento seja bom tanto para vocês quanto foi para mim. Agradeço ao convite do Dr. Giovanni Bueno, agradeço a Cristiana por mais essa oportunidade de trazer um pouquinho de informação e diversão. Eu deixo aqui o meu caloroso abraço e o meu sorriso lindo para vocês que nos acompanhou e para esses dois que eu amo de paixão que estão aqui comigo. Meu muito obrigada. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso no ar e continuamos com os nossos diálogos eleitorais dessa campanha de 2022 e hoje nós trouxemos o professor Marco Marinho. Eu não sei se eu te chamo de professor, porque o seu currículo é tão vasto, eu costumo chamar de professor. Mas o Marcos Marinho, que é analista político, cientista político, trabalha com marketing político e vem explicar um pouco para nós dessa ciência e desse conhecimento. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Giovanna. É satisfação poder participar do seu programa. Eu acho que, primeiramente, professor, né? A gente tenta levar um pouco de conhecimento, são mais de 10 anos já em sala de aula na PUC, em Goiás, como professor de marketing político, inclusive. Também atuação em campanhas e pesquisa,
né, um mestrado e um doutorado por terminar ainda, pesquisando comunicação política. Então, de fato, o meu intento é trabalhar um pouco mais de racionalidade técnica para as pessoas entenderem, né? Afinal de contas, o que de fato as acomete no período eleitoral. Nosso setor jornalístico pediu para que eu começasse com essa pergunta. Senão eu tenho uma debandada aqui. Marcos, explica para o nosso telespectador internauta o que é o marketing político e qual a importância dele no processo político. Então, Giovanni, marketing político, diferentemente do que muitos pensam, não é uma fábrica de candidatos de fantasia. É impossível você fabricar um candidato. O marketing político, como é o marketing empresarial, o marketing esportivo, o marketing religioso, ele é uma estrutura de ferramentas que vai auxiliar aquela pessoa, aquele candidato a ser visto, ouvido e votado. Vamos pensar assim, eu tenho uma prateleira, diversas opções. Qual delas eu vou escolher? Por que eu vou escolher aquela e não essa? São as ações de marketing, são as formatações da comunicação, a embalagem, a maneira que é exposta aquela persona, que vai de fato convencer ou não aquele eleitor. Explica a persona para quem não conhece esse aspecto. Então, você tem ali um produto, e aquele produto ele é desenhado para se conectar com elementos simbólicos, elementos psicológicos dos indivíduos. Essa persona que a gente constrói são aqueles tópicos que têm aderência entre o candidato e o eleitor. Porque o eleitor, quando ele busca um candidato, ele busca alguém que vai solucionar o seu problema, seja o problema que for. E para que haja essa aderência, a comunicação tem que estar alinhada, o que o candidato fala tem que ser bem compreendido por aquele eleitor, a maneira como o candidato se porta, se veste, gesticula, tem que ser algo que seja coerente com a expectativa daquele eleitor. E isso não dá para ser completamente ensaiado, completamente treinado. Eu tenho um indivíduo ali, um homem e uma mulher que tem um histórico, tem uma vida pregressa de realizações ou não, de exposições ou não, mas que naquele momento específico ela tem que conversar para além do seu círculo mais íntimo. E é isso que o marketing vai fazer. Vai jogar luz sobre essa pessoa, vai ressaltar suas qualidades, vai tentar dar um enquadramento melhor para que ela consiga chegar além daquele grupo que já tem uma certa adesão ao que ela pensa. Então o marketing político vai simplesmente jogar a luz onde a gente quer que seja jogada essa luz para tentar atrair mais pessoas para prestar atenção no discurso daquele candidato e daquela candidata. Até porque, Giovanni, ninguém vota em quem não conhece. Se eu não consigo fazer com que a minha voz, com que a minha mensagem chegue até você, é impossível que você vote em mim. E aí eu pergunto para a nossa audiência, né? No meio de tantos candidatos e candidatas, né? Mais de 400 para cada cargo quase. Como é que você vai escolher um ou outro? Sem você conseguir entender a proposta, sem você enxergar aquela pessoa. São as ações de marketing que vão te permitir ver, entender e apreciar. Bom, será que de fato a proposta do Giovanni tem a ver comigo? A conduta dele é coerente com o que ele me apresenta? Aquilo que ele está dizendo que vai me entregar, ele vai ter condição de me entregar? Então o marketing vai fazer aí essa intermediação entre os desejos, as necessidades e expectativas do eleitor com os desejos, necessidades e expectativas do candidato e da candidata. Você considera o marketing político fundamental para o sistema eleitoral moderno? Vou te explicar de onde está vindo essa pergunta minha. Meu pai tem 90 anos de idade, advogado, um homem que foi essencialmente político, orador, maçom, e sempre discuti com ele a questão política. Peguei meu pai para levar para Hemodiálise, botei no carro, e meu pai vendo a gente acompanhando política e disse, não tem mais como eu acompanhar isso não. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque o que eu vejo é que essa campanha de marketing é diferente da campanha corpo a corpo da época de meu pai. Essa é a minha pergunta. Ela é essencial nesse sentido? Ela faz com que aquele contato corpo a corpo, aquele contato pessoal, ele tenha desaparecido? Não, Giovanni, de forma alguma. Na verdade, esse contato corpo a corpo, ele também faz parte das estratégias de marketing. O caminhar na rua, sola de sapato sendo gasto, pegar na mão, comer pastel, faz parte... Tem que comer pastel? Tem que se aproximar do eleitor. Tem que beijar o menino remelento ainda? É importante. O candidato ele tem que se aproximar do eleitor. E quanto mais popular é o eleitor, mais popularizado tem que ser o candidato. Então essa caminhada na feira, o abraçar a tiazinha, pegar na mão do tiozinho, faz parte do processo. Marcos, meu cunhado é muito ciumento. E ele foi candidato a prefeito da cidade dele. Mas ele é muito ciumento, não gosta que cumprimenta a minha irmã nem dando tchau. E foi num baile, isso tem uns 25 anos. Foi num baile, rapaz. A minha irmã teve que dançar com todo mundo da festa. Tem que dançar, tem que estar próximo do povo.
O povo tem que sentir, porque o povo sabe que aquilo é só naquele momento. Mas isso traduz o quê? Que a pessoa é próxima ou que a pessoa é acessível? Aí que entra de fato a análise técnica do processo. Não dá para você forçar a barra. Então, se eu sou uma pessoa muito sisuda a vida inteira, todo mundo me reconhece por aquela característica, e no período eleitoral eu tento ser um engraçadinho, o amigão, não cola. O povo não é bobo, você não vai enganar as pessoas. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de proximidade com o povão e tentar pintar esse candidato ou essa candidata como alguém popular, porque não cola, não vai pegar. Então não adianta, se a sua irmã não fosse a pessoa agradável, bacana, ninguém nem queria dançar com ela, porque eles iam saber que aquilo era forçado. Temos vários exemplos disso, de candidatos que tentaram se travestir na época da campanha e pegou muito mal. Fernando Henrique tentando comer buchada da de jegue no Nordeste em 96, 94. Então assim, não dá. Tem coisa que não dá, Giovanni. A lógica é a seguinte, o marketing vai estudar quais são as dinâmicas que são possíveis de serem trabalhadas. Mas por que o Lula de Armani funcionou? Então, Giovanni, a questão ali era o seguinte, o Lula já tinha uma imagem consolidada enquanto operário. Enquanto o homem que vem da massa na tentativa de comandar a massa. Isso é um grosseiro, barbudo, falando palavrão, errando. Que foi se atenuando ao longo do tempo, entendendo que ele precisava conversar com bolhas além da bolha metalúrgica. Então essa imagem, essa progressão de imagem foi sendo trabalhada paulatinamente eleição após eleição. Em 2002, qual que era o grande desafio de Lula? Entrar no mercado financeiro. Entrar numa esfera que até então ele não tinha penetrado. E na classe média. Exato. Ali ele compõe com o José de Alencar, que dá a ele essa abertura, dá a ele essa chancela junto a Faria Lima, junto ao setor do Itaú, e ele percebe que ele tem que mostrar um outro lado da persona do Lula. Aquela pessoa que já entendeu como é que é o povão e agora sabe sentar na mesa, comer de garfo e faca e negociar com quem mexe com o dinheiro real. Porque é esse processo de mediação que vai de fato mostrar se o executivo, o presidente, o governador ou o prefeito vai entregar o que propõe. Porque ele precisa de todos os grupos sociais e principalmente a galera do dinheiro para poder levar a cabo os seus projetos. Em 2002, essa imagem pegou. A transformação estava no momento certo de acontecer. Ela não foi forçada, como talvez teria sido se acontecesse lá em 89 ou depois ali em 94. Não dava para pegar. Então eu entendo que a estratégia do Duda foi exatamente atenuar, tanto que não descaracteriza Lula. Lula continua falando errado, Lula continua falando os palavrões de vez em quando, continua tomando a pinguinha dele junto com o povão, mas na hora que ele precisava sentar na mesa com os donos do dinheiro, ele mostrava que ele também conseguia fazer aquele papel. E isso, obviamente, compõe o cenário para uma eleição majoritária, onde você precisa de 50% mais um dos votos. O que não funcionou na campanha do Alckmin e do José Serra? Eles eram bons nomes, no sentido do que nós precisávamos, gerencial, uma continuação de uma campanha de sucesso que foi a do Fernando Henrique. Então, a grande questão que eu analiso é a questão do contexto. Né? O contexto era favorável a um projeto um pouco mais... populista, mas fora um pouco da questão do centrão e do centro-direita, que era a perspectiva do Fernando Henrique, já vinha no desgaste daquele modelo econômico neoliberal. Então, meio que a sociedade estava cansada daquilo ali, queria uma ruptura, e a ruptura, no caso, era Lula. Mas, para além disso, faltou identificação, na minha visão hoje, enquanto profissional da área, tanto do Alckmin quanto do Serra com o povo. Eles não foram preparados para isso. São duas pessoas que são muito centralizadas onde? São Paulo. E São Paulo não representa todo o Brasil. A gente pode perceber o peso de São Paulo na balança comercial, o peso de São Paulo na política nacional. Porém, quem é muito restrito a São Paulo, que nunca botou o pé no Nordeste, no Nortão do Pará, não tem essa mesma conexão com a população. E aí houve até uma tentativa durante as campanhas de gerar essa conexão. Mas, como eu falei inicialmente, forçou a barra. Você lembra do Ulisses Guimarães de tênis? Não, essa já não Essa não é da sua época, não? Lembro. Rapaz, mas isso, o Jô Soares, inclusive, ele fez uma brincadeira interessante, porque o pessoal entendia o Ulisses Guimarães muito velho. Uhum. Ele trouxe o processo de redemocratização, foi um fortíssimo na questão do movimento constitucionalista. Pelas diretas também. Mas o jogo era de opinião pública, né? Aí o pessoal colocou no Dr. Ulisses, uma pessoa que eu tenho um respeito profundo, mas colocou um tênis nele, não combinou. Mas a questão, Giovanni, é que as pessoas às vezes tentam julgar a política por uma lente que não lhes cabe honestamente. Por quê? Porque você reclama muito, mas eu quero ver projetos, eu quero ver como funciona, eu quero propostas. Mas na realidade, compra o produto pela embalagem.
Na realidade, a pessoa não tem muita paciência para ler um plano de governo. Quantas pessoas você conhece que leem um plano de governo? Eu. Você. E talvez mais meia dúzia. Advogado lê bula, O né? restante da população faz o quê? Pô, gostei dessa peça. Esse vídeo ficou bonito. Esse jingle é legal. Porque a gente está acostumado a consumir as coisas pela publicidade, essa dinâmica de agitação, de movimento, de sedução. E a gente consome política igual. O erro do Ciro é tentar explicar o plano de governo? O erro do Ciro é saltar do cara lá do Nordeste, do Ceará, da peixeira, da feira, pro professor de Harvard muito rápido. E aí ele perde a conexão. Tudo para ele é muito prático, muito automático, muito simples de explicar, na racionalidade do Ciro Gomes, e para o povão não faz muito sentido. Porque ele está falando que ele vai fazer tanta coisa de maneira tão fácil que não gera credibilidade. E ele emenda uma fala na outra, técnica, que para o povão não é palatável. Então a minha dificuldade com o Ciro Gomes é que falta a ele se popularizar. Ele tenta ser diferente demais de todo mundo, só que ele não parte da premissa que o povo quer um pouco mais do mesmo às vezes, porque o muito diferente assusta. A ruptura abrupta assusta. Aquele cara que fala tão difícil que eu não compreendo, assusta. Nós temos modelos clássicos aí que estão mostrando que realmente o povão quer se ver representado de alguma forma. Assim foi com Lula, assim foi com Bolsonaro também, a gente não pode negar isso. Então o que falta a Ciro, de repente, é entender que toda a capacidade que ele tem que ser embalada de uma forma que a sociedade, o mais simples do cidadão, vai compreender e vai gostar daquilo. A gente fala que na comunicação política, Giovanni, tem que ter 3 elementos que são fundamentais. Eu preciso ser sempre compreendido, então eu tenho que pensar no cognitivo, a minha mensagem tem que ser entendida. Eu tenho que ter um viés afetivo, tem que gostar da minha mensagem. O que eu falo tem que te tocar, você tem que gostar de mim. Porque se eu falar, você entender e não gostar também, não pega o seu voto. E eu tenho que gerar atitude. A minha mensagem tem que gerar atitude. Ou seja, você tem que me ouvir e me entender, me ouvir e gostar de mim, me ouvir e ir lá votar em mim. Porque se você gostar em mim e falar assim, eu gosto mais do Marcos, mas ele não vai ganhar, eu não vou votar nele não resolve minha vida. Então eu preciso de uma mensagem que seja cognitiva, afetiva e que seja executada na prática, que ela se realize em ação. Porque senão eu não atingi o meu intento e eu não vou ganhar a eleição. Então agora eu vou sair das majoritárias, vamos conversar sobre deputado federal e deputado estadual, que é exatamente quem não tem muito recurso para investir nisso, né? Assim, querendo ou não, vou fazer essa pergunta, o marketing é caro? O Depende. marketing político é caro? É caro a depender principalmente do pleito, né? Um pleito no nível federal, você imagina, você tem uma empresa e a sua empresa vai atender 27 estados da federação. Logística, comunicação, viagem, é muito caro. Agora, o que eu entendo muito também é que, às vezes até tem, viu, deputado federal e estadual com dinheiro para fazer campanha de majoritário. E fazem. Só que faz de uma maneira equivocada, faz de uma forma errada, porque são campanhas diferentes. Eu não posso citar os nomes aqui. Eu tenho acompanhado 5 grandes empresários milionários, goianos, mas quando eu olho para a campanha deles, eu percebo que não tem investimento. Mas eu ouço falar que tem lá o que eles chamam de marqueteiro. Pode chamar vocês de marqueteiro, Marcos? Eu prefiro marketólogo, porque eu estudo o marketing. Né? Por que o marketólogo? Eu aprendi isso com o meu afinado professor Carlos Maianelli, né? A gente estuda, de pesquisa o marketing. Então nós somos marketólogos, estudiosos do marketing político. Por que todo mundo foge do termo marqueteiro? Porque fica parecendo muito de feira? Não, porque ele é marreteiro, sabe esse picareta de praça que tá lá para enganar e ludibriar o povo? E existem esses também, não nego. Existem os marqueteiros que são aí para picaretear o processo. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi esse termo foi de um cara, rapaz, que é daqueles caras que vende carro, vende lote, vende isso. Quem que é o senhor? Eu sou aquilo que o pessoal chama. Foi quando o Duda Mendonça apareceu, o pessoal chamando ele de marqueteiro. Não, eu sou aquilo que as pessoas conhecem por marqueteiro. Por exemplo, eu sabia o que eu fazia, eu sou a parte jurídica, fulano é a pessoa que vai a campo, Beltrano vai fazer as artes. Quem que é o senhor? Né? Eu me lembro como se fosse hoje. O marketing, esse marketólogo, esse cientista político dentro da campanha, ele é caro? Ou é caro o processo que ele apresenta? Então, o profissional ele tem o custo dele a depender do seu background, do seu know-how. Quem está começando vai cobrar um tanto, quem já tem anos de estrada vai cobrar outro tanto. Agora, o mais grave aí você vai criar um planejamento com uma estrutura, com uma dinâmica de ações que tem que ser levadas a cabo, tem que ser implementadas. E isso vai demandar investimento. O problema real em campanha, Giovanni, para quem está nos assistindo, é que muitas vezes, na visão da velha política, ainda se prefere não investir na técnica, não investir no planejamento, para usar o dinheiro para o que chama-se de
currais eleitorais, para as lideranças, achando que você vai dar dinheiro para um monte de gente e esse monte de gente vai de fato te entregar voto. Naquela perspectiva, se o Giovanni tem lá 100 pessoas na família dele, eu vou ajudar a família deles. Você está com 44 anos. 44 anos. Você chegou a ver isso? Sim. Eu faço campanha desde 2012. Vá a campo. Não, você é neném. Eu faço desde 85. Mas você não quebra também, né? Realmente existia, até quando você começou a fazer campanha em 2012, né? Aquela pessoa que era um líder, pastor de igreja, líder sindical, presidente de associação de bairro, porque a conexão até ali ainda era pessoa a pessoa. Hoje a conexão digital, ela é múltipla. Eu estou conectado com pessoas da Europa, com pessoas da Ásia. E detalhe, sem saber falar a língua daquelas pessoas, a gente tem um sistema todo novo e, com isso, uma disseminação da informação. Essa disseminação da informação, ela prejudicou esse relacionamento do dono do voto? Eu acho que, na verdade, ela deu um pouco mais de liberdade ao votante. Porque à medida que eu tive a fragmentação das grandes audiências e cada pessoa pôde acessar, como você disse, muitos mais canais de comunicação, de informação, de interação, ela sai daquela limitação das referências que alguém dá a ela, que alguém lhe impunha muitas vezes. E aí, era o seu grupo primário. E aí entra aonde vocês crescem, não é isso? Exatamente. Aquele chefe do curral eleitoral, ele perde poder e você, conseguindo interpretar e usando as redes sociais, marketing político eleitoral hoje, necessariamente ele é digital? Não só. É bobagem achar que a internet elege alguém. Carreata funciona ainda? Carreata funciona, adesivaço funciona, caminhada funciona, comício ainda funciona. O trio elétrico tempo funciona de televisão ainda? Funciona. Parado numa feira, parado numa plataforma, olha aqui, meu amigo. Eu preciso impactar o eleitor. E como eu não sei onde esse cara vai estar, né, porque a internet não te entrega audiência, ela te entrega canais. Então quando você me diz, agora fragmentou e o dono do curral perdeu um pouco de pressão, perdeu, porque agora eu acesso aquele cara. Eu acesso o fiel dele, eu acesso a pessoa da igreja, eu acesso o cara da fazenda agora por algum canal digital. E aí eu vou precisar somar essas comunicações dos canais digitais midiáticos com o camarada me vendo na rua no trio elétrico, vendo os carros adesivados com o meu nome, porque ele vai dar sensação de vitória. Ele vai me ouvir as minhas mensagens no grupo do WhatsApp dele, na internet, no Facebook, vai sair na rua e vai ver um monte de carro adesivado com a minha cara. Vai passar numa praça, tô lá eu falando no microfone. Na cabeça dele, a somatória de referências vai dizer o quê? Esse careca aí vai ganhar, vou votar nele, gostei da fala dele. Então é a somatória de encontros, a somatória de conexões com a minha mensagem, com a minha imagem, que vai gerar a intenção de voto. Tempo prévio para começar a trabalhar com marketing político eleitoral. 1 ano antes, 6 meses antes da eleição. 1 ano antes da eleição, 6 meses antes da eleição, 2 anos antes da eleição, uma vida inteira antes da eleição. Giovanni, eu falo que o bom político, a pessoa que de fato entendeu o que ela espera fazer na política, é aquela que começa a trabalhar o seu marketing político a partir do momento que toma a decisão de entrar para a vida pública, de entrar para a política. O marketing eleitoral é o que é feito nos 45 dias de campanha. Mas é outra proposta, é outro projeto e uma outra dinâmica. O marketing político ele é atemporal. Eu preciso fazer todos os dias da minha vida uma atividade para consolidar a minha imagem, para posicionar a minha imagem, para largar as minhas bases de relacionamento, para que na época da campanha, que é correria, muita pauleira mesmo, eu tenha mais facilidade, eu saiba onde encontrar as pessoas, as pessoas já me reconheçam para eu poder falar assim, vota em mim. Aquele deputado federal, deputado estadual, candidato que está ali agoniado, o cara é bacana, tem boa ideia, o povo gosta dele, dá uma dica para ele agora, falta 10, 12 dias para a campanha. Meu querido, agora não tem o que você pode fazer. Junta as duas mãozinhas e ora. Pede a Deus para te dar energia, né, e resistência e fale com as pessoas. Retome os seus contatos. As pessoas, acho que de maneira equivocada, acharam que estar jogando conteúdo nas redes, né, é o suficiente. Rede social não dá voto. O que dá voto é gente sendo acessada pelas redes sociais. Então eu preciso mobilizar a minha base, a minha militância. Eu tenho que falar com os meus amigos, com o pessoal da minha igreja, com a minha família, com todo mundo que já me conhece, para que essas pessoas reverberem a minha imagem e a minha mensagem. Porque elas vão chegar onde eu não vou. E elas vão me legitimar perante as pessoas que não me conhecem. É essa somatória de um bom projeto, a minha proposta, com a sua figura perante os seus amigos e o seu público, já te dá legitimidade, que vai me dar o voto de quem eu não conheço. Eu preciso ser entendido, agradável e movimentar a pessoa. Isso. O que está acontecendo com a campanha do Gustavo Mendanha?
Porque ele é um cara agradável, ideia boa, oxigenada, nova geração. Faltou capilaridade? Olha, isso em razão dos índices que estão aí chegando pra gente. Eu entrevistei o Gustavo há um ano no canal no YouTube, inclusive. Gosto demais dele. Eu entendo que ele perdeu um pouco o timing. Demorou muito para engrenar, demorou muito a escolher o partido, demorou muito a fazer alianças, e nesse meio tempo a campanha do Caiado foi crescendo, ganhando força e matando a possível capilaridade que ele poderia ter nos municípios. E sem você entrar nos municípios para uma campanha majoritária estadual, é muito difícil você crescer. Então você consegue reverberar onde você já é conhecido, mas você não alcança a ponta. Você não alcança os rincões do estado que não te conhecem, não tem referência a seu respeito. Então ele perdeu na minha leitura o timing. E aí, quando tentou correr atrás, o Caiado já tinha tomado conta de muitas bases. Vamos falar de recall. Explica o que é recall para o telespectador internauta e como é que esse recall atuou com o Caiado e como é que ele atuou com o Marconi Perillo. Então, recall é lembrança, né? Você se lembra de um produto, você lembra de uma pessoa, então você tem recall, aquilo está na sua mente. Se for bem acionado, aquilo volta e aquilo traz para você uma carga emocional, uma carga de referência. No caso de Caiado, ele está no governo, o Caiado aparece todos os dias na imprensa, o Caiado está lá o visitando. Nome é um ícone, né? Sim, se o cara tem for uma candidato a história. vereador na cidade interior, não, eu sou João Caiado. Pois. Ele já entra com É isso. tradicional, né? Já é um nome que tem reverberação, né? Desde que Goiás é Goiás, praticamente. Marconi Perillo também tem 4 mandatos, ele tem uma lembrança, uma memória afetiva na mente das pessoas, que agora, retomando a candidatura, aparecendo de novo, trazendo ideias e propostas, se mostrando um candidato viável, aciona novamente esses gatilhos. E Lula da mesma forma, Lula também tem uma memória afetiva dos seus 2 mandatos. E a grande diferença deles 3 é essa memória afetiva do Lula, né? Sim, porque se a gente for pensar, depois do governo Lula, o governo Dilma não foi bom, o governo Temer não foi bom e o governo Bolsonaro também não foi bom. Haja aí todos os julgamentos se quiser falar, foi pandemia, foi o que foi. Então a última memória afetiva positiva do povo brasileiro, ele tem que ser muito pragmático nesse ponto, foi a época do governo Lula, tanto que ele sai com mais de 90% de aceitação. Então isso é um fato, isso não é eu gostar ou não gostar do Lula, isso é um fato pragmático. É isso que as pessoas não entendem, que a posição da gente é uma posição profissional. Exatamente. Deixa eu te perguntar algo, o tempo nosso está acabando, eu queria que você voltasse aqui depois das eleições. Não, tá eu combinado. estive conversando com um psiquiatra famosíssimo, vou até dizer o nome dele, né, que é o Marcelo, e o Marcelo disse, eu perguntava, como é essa questão do Bolsonaro? Eu falei, é fácil, é a volta do falo. Como assim? É a posição do homem, não é questão de machismo, é a presença do homem de volta ao cenário que tinha ficado extremamente feminino. Como marqueteiro, você acha que tem alguma percepção correta do psiquiatra nesse aspecto? Eu, em 2018, trabalhando para a TV Assembleia de Minas, eu usei a seguinte expressão. Enquanto Lula, naquela época, se dizia não mais um homem, mas um discurso, Bolsonaro era o homem de um discurso que já existia, que estava ali no bastidor, que precisava de uma boca para vociferar aquilo e para reverberar o que muita gente já pensava, mas não tinha exposição, não tinha força suficiente para colocar em praça pública e para chamar atenção para o debate. Então, Bolsonaro é isso. Bolsonaro era a cara de um discurso que estava ali se sentindo oprimido, sentindo sem espaço, sem coragem de romper. Quando ele vem, ganha notoriedade por falar o que fala, da maneira como fala, milhões de brasileiros se sentiram ali representados. Ele representa o soco na barriga do politicamente correto? Eu acho que Bolsonaro ele representa aquela necessidade que as pessoas têm de se sentir superiores. Em algum ponto, ela não quer se sentir humilhada mais. Então ela quer, se for para se chamar de gordo, para ela se sentir melhor, ela vai te chamar. Me chamar de careca, para ela se sentir melhor, ela vai me chamar. Então é a questão de você tentar encontrar em algum ponto da sua vida um momento para se sentir superior ao demais. E nisso o brasileiro encontrou a similaridade com o americano médio, em relação a Donald Trump. Sim, sim. E é esse caminho de da similitude entre o Donald Trump e o Bolsonaro, o fato de que o homem médio se enxerga nele? Olha, você tem que pensar o seguinte, que o homem conservador, ele percebeu que o mundo estava mudando muito rápido. Você é conservador? Eu sou mais progressista. Nos relacionamentos também? Sim. Eu sou conservador nos relacionamentos. O meu jeitão é de conservador, mas eu sou progressista nas relações sociais. Eu trabalho com comunicação, né, eu trabalho com publicidade há muito tempo. Então a minha dinâmica sempre foi compreender o todo por um viés mais humanístico. Então eu prefiro permitir que a pessoa seja o que ela quiser, da maneira que ela quiser. Um minuto para você me responder. O que é que realmente o eleitor quer no Brasil? Por que
eles estão atrás, porque é muito próximo as duas propostas, né? Próximo em matéria de aceitação. O que realmente o eleitor está querendo? O eleitor quer ser ouvido, o eleitor quer que a sua dor cesse. Quem conseguir cessar a dor do eleitor tem o coração dele, tem o voto dele. Se a minha dor é no estômago, eu quero comida. Se a minha dor é no fígado, eu quero alguém que vá lá e me defenda. Se a minha dor é emocional, eu quero alguém que me acolha. Então o eleitor quer alguém que entenda, acolha e cesse a dor dele. A grande questão é, quem é o seu eleitor? Qual é a dor do seu eleitor? Queridos, e esse foi Marcos Marinho. Que delícia, queria ficar mais 3, 4 horas aqui contigo. Acompanhe ele nas redes sociais, as redes sociais estão apresentando aqui. E acompanha eu aqui, Giovanni Bueno, no programa Controverso também. Permanece conosco, você está no lugar certo.